Cast. Saúde, medicina e informação. Olá, meu nome é Tatiana, sou psicóloga clínica há 10 anos, especialista em terapia cognitivo-comportamental, neuropsicóloga e especialista em reabilitação neuropsicológica. E hoje eu tô aqui com vocês para a gente falar sobre o tema de uma das minhas especializações, o que é terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, é uma forma de psicoterapia que se baseia no conhecimento empírico da psicologia. Ela foi fundada por Aaron Beck, que é um psiquiatra americano na década de 60. Ela veio dos estudos da psicanálise e é uma terapia focada no aqui e agora. O histórico do paciente, o passado, é muito importante, porém tem como foco principal compreender o funcionamento atual daquela pessoa. É uma terapia baseada no empirismo colaborativo, ou seja, existe uma aliança de trabalho entre o terapeuta e o paciente, onde o objetivo é focar nos problemas que o paciente traz, juntar com as ferramentas que o terapeuta tem, do aprendizado dele, com o intuito de resolvê-los. Eu costumo dizer para os meus pacientes que nós somos uma equipe em prol da resolução de um problema ou vários, e que a terapia oferece ferramentas para ajudar o paciente a melhor enfrentar as dificuldades que a vida dispõe. Durante o tratamento em TCC, eu vou usar essa sigla daqui para frente, nós focamos em 2 pilares principais, que são a reestruturação cognitiva e a resolução de problemas. Falando em reestruturação cognitiva, nós, especialistas em TCC, compreendemos a ideia de que cada um de nós, durante sua vida, seu histórico, mediante sua interação com o meio ambiente, desenvolve um sistema de interpretações daqueles eventos que ele vivenciou. Nós processamos internamente esses eventos e organizamos em blocos mnemênicos denominados esquemas. O que são esquemas? São estruturas mentais que organizam o significado da experiência da vida daquela pessoa. É uma reunião de informações e interpretações a respeito de uma situação ou uma experiência. Essas concepções elas são agrupadas em crenças básicas ou pressupostos. Toda vez que esses eventos são percebidos, os esquemas são ativados. As crenças ativam e geram pensamentos e atribuições imediatas. São esses componentes cognitivos de pensamento que alteram o nosso humor, muitas vezes mudando até nossa fisiologia, e temos sensações físicas e determinando como vamos nos comportar. Então eu vou simplificar. Nós partimos do princípio de que as cognições, crenças e pensamentos são advindas do histórico de vida da pessoa e são elas que geram emoções, como ansiedade, tristeza, raiva, alegria, etc. E por consequência, uma ação, que muitas vezes tem como intuito aliviar momentaneamente a emoção, e o que pode ser uma ação disfuncional, gerando novamente um desconforto, o que vira um ciclo vicioso. Essa ação é chamada de estratégia compensatória. Por exemplo, fugir de um problema e não resolvê-lo. Esses 3 elementos, cognição, emoção e comportamento, são as bases da sua interação consigo mesmo e com o mundo à sua volta. Resumindo, não é uma situação por si só que tem importância em como a pessoa se sente, e sim a interpretação que ela faz dessa situação, o modo que ela entende é muito mais significativo e é o que causa repercussão emocional e comportamental. Vamos a um exemplo prático para melhor entendimento. Fulano tem um esquema de entendimento, pensamentos a respeito de si próprio, de que ele é uma pessoa fracassada, de que sempre em situações de entrevista de emprego ele vai se dar mal, pois ele não foi um bom aluno, pois ele não tem boas formações, porque ele não é inteligente, porque ele não tem experiências na área ou algo do tipo. Todos esses pensamentos a gente vai partir do princípio de que eles não têm base racional ou evidência. Então ele é convocado para uma entrevista de emprego, na qual a vaga está extremamente de acordo com o currículo e as experiências profissionais anteriores dele. Ou seja, não temos evidências de que aquela vaga não é adequada para ele. Porém,
por meio do esquema de funcionamento dele, dos símbolos que ele criou durante a vida. Ele parte do princípio de que ele não é bom o suficiente para aquela entrevista e começa a pensar: essa entrevista não é para mim, eu não sou bom, eu vou passar vergonha. Então ele sente uma grande insegurança e resolve desmarcar a entrevista. Temos um exemplo aí do que chamamos de pensamento disfuncional, que não condiz necessariamente com a realidade e que não ajuda a tomar decisões assertivas. Seguido de uma insegurança exacerbada e, por consequência, de um comportamento de desistência, fuga ou esquiva. Como dito lá em cima, uma estratégia para aliviar aquela dor momentaneamente. Temos aí uma sequência nítida de um modelo cognitivo comportamental. Pensamentos disfuncionais são aqueles que não são avaliados racionalmente por meio de evidências. Tomam conta do nosso campo mental e influenciam emoções e atitudes, fazendo com que possamos perder oportunidades ou que tenhamos atitudes que não nos favorecem ao longo da nossa vida. Eu costumo dizer para os meus pacientes para eles imaginarem que seus pensamentos são um réu dentro de um tribunal e pedir para que juntos a gente avalie a posição do promotor, que é quem acusa o réu, e do advogado, que é quem defende. E para isso chegarmos à conclusão de quem ganharia a causa, lembrando que um tribunal avalia sempre evidências e não ideias e elucubrações a respeito de uma situação. Voltando ao exemplo, se a pessoa fizesse uma avaliação mais funcional e realista, veja bem, não é positiva, não é poliana, é mais funcional e realista da situação, ele poderia dizer a si mesmo: entrevistas de emprego são uma situação mais ansiogênica, que causam mais ansiedade mesmo, para a maioria das pessoas. Mas meu currículo está adequado para essa vaga, eu tenho X experiência no assunto, então eu vou tentar ir para a entrevista e ver o que vai dar. E assim ele aumenta a probabilidade de algo de bom acontecer ali. No tratamento em TCC, nós procuramos fazer com que o paciente perceba esse funcionamento de uma forma racional e consciente e consiga substituir esse tipo de pensamentos e crenças enraizadas, disfuncionais, por pensamentos mais funcionais, realistas, por meio de questionamento, de perguntas e baseados em evidências. Falando em resolução de problemas, porque quando a gente chega a uma conclusão de que não é um pensamento disfuncional, mas que a gente tem um problema factual, que é um problema de fato, a TCC também tem como intuito ajudar na tomada de decisões, ou seja, planejar, criar estratégias práticas para o indivíduo se achar dentro daquela decisão, sempre pensando no funcionamento da pessoa, nos recursos internos como nos externos, que são recursos advindos de outras pessoas, contatos e tudo mais. As pessoas em geral cometem erros cognitivos, tanto eu, como vocês, como todo mundo. Ou seja, o pensamento muitas vezes é baseado em uma série de informações que não são totalmente realistas. E o tratamento tem como intuito de tornar o paciente mais consciente desse erro dele e trazer pensamentos mais realistas para isso, ajudando assim a pessoa a regular a emoção, estabilizar o humor e ter comportamentos, ações e decisões mais assertivas e eficazes. O intuito da TCC é que a pessoa tenha maior autoefetividade e torne-se, entre aspas, seu próprio terapeuta, exercendo um papel ativo e de autopercepção, primeiro no seu tratamento e, por consequência, na sua vida. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado, estou à disposição para responder as dúvidas por e-mail. E até o nosso próximo podcast. Você ouviu Doctors Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.